Obrigado por se juntar a nós hoje. Para começar, você poderia compartilhar um pouco sobre sua vida antes da sua experiência de quase morte? Claro. Tenho 52 anos, sou casado e feliz, tenho 2 filhos e trabalho como contador em Chicago. Até cerca de 6 meses atrás, minha vida era bem típica, um emprego estável, responsabilidades familiares, a rotina diária. No entanto, ocorreu um evento que transformou radicalmente minha perspectiva sobre a vida, sobre Deus, o pecado e a própria vida após a morte. O que exatamente aconteceu há 6 meses? Era uma noite chuvosa e eu estava dirigindo para a casa do trabalho. As estradas estavam escorregadias e a visibilidade era muito ruim. Lembro-me de fazer uma curva quando de repente vi faróis vindo direto em minha direção. Um carro havia desviado para minha faixa. Em uma fração de segundo, tentei desviar para evitá-lo, mas perdi o controle do meu veículo. Meu carro saiu da estrada e, antes que eu percebesse, eu estava caindo em um barranco, capotando várias vezes. A próxima coisa que eu soube foi que eu estava vivenciando algo que eu só posso descrever como uma experiência fora do corpo. Isso parece absolutamente assustador. O que você lembra desses momentos? Foi uma das sensações mais estranhas que eu já tive. Eu podia me sentir subindo acima do meu carro destroçado, olhando para o meu próprio corpo quebrado lá dentro, mas eu não estava com medo. Na verdade, eu não sentia dor nenhuma. Era como se eu estivesse separado do meu eu físico, mas totalmente consciente, mais consciente do que eu já estive na minha vida. Tudo estava cristalino e vívido. Naquele momento, eu pensei comigo mesmo, é isso. Eu estou morto. Mas, surpreendentemente, não havia medo ou pânico. Em vez disso, eu senti uma sensação avassaladora de paz, como se tudo fosse ficar bem. No começo, havia apenas uma escuridão envolvente e essa sensação de flutuação. Então, de repente, eu me senti sendo puxado para cima, me movendo a uma velocidade que estava além de qualquer coisa que eu pudesse compreender. Eu emergi daquela escuridão para uma luz ofuscante e abrangente. Não era apenas brilhante, era vivo, pulsando com calor, amor e um profundo senso de sabedoria. O que aconteceu depois que você encontrou a luz? Conforme eu continuava a subir, parecia que eu estava sendo atraído para essa luz extraordinária. Quanto mais perto eu chegava, mais intenso o amor que irradiava dela se tornava. Era diferente de tudo que eu poderia ter imaginado, não era apenas um sentimento, era como se eu estivesse sendo envolto em um casulo de amor puro e incondicional e aceitação. Era como se cada fibra do meu ser estivesse sendo abraçada pela própria essência dessa luz. Você encontrou alguém ou alguma coisa dentro dessa luz? Sim, eu encontrei. Na luz, eu conheci o que eu só posso descrever como um ser de pura luz e amor. Sem palavras, eu imediatamente soube que essa presença era Jesus. Não havia necessidade de comunicação verbal, em vez disso, eu entendia tudo o que ele queria me transmitir telepaticamente. O que se seguiu foi uma revisão vívida e profundamente emocional de toda a minha vida, cada pensamento, cada ação e cada interação que eu já tive. Ao reviver esses momentos, senti uma profunda sensação de quanto eu tinha falhado, quantas vezes eu tinha sido egoísta e quantas vezes eu tinha machucado os outros sem perceber. Como isso fez você se sentir? A emoção avassaladora que senti naquele momento foi remorso, uma vergonha intensa e profunda. Mas, apesar disso, não houve condenação ou julgamento de Jesus. Em vez disso, senti seu amor infinito e perdão me envolverem como um bálsamo de cura. Era como se ele estivesse me mostrando que, não importa o peso dos meus pecados, todos eles poderiam ser perdoados se eu realmente me arrependesse e me voltasse para Deus. A experiência foi humilhante e libertadora. Isso parece uma experiência incrivelmente profunda. Jesus revelou mais alguma coisa para você durante esse encontro? Sim,
E essa parte da experiência tomou um rumo que eu não esperava. À medida que continuei a sentir esse amor sem limites, Jesus começou a me mostrar verdades espirituais mais profundas sobre nossa existência aqui na Terra. Ele revelou que havia um pecado, e apenas um, que Deus não perdoaria em nenhuma circunstância. Você pode explicar mais sobre isso? O que torna esse pecado diferente dos outros? Jesus deixou claro para mim que há um pecado que se destaca de todos os outros. Não é o que as pessoas geralmente assumem, não é sobre assassinato, adultério ou qualquer um dos pecados normalmente chamados de mortais. O pecado imperdoável, como eu vim a entender, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus explicou que esse pecado não é simplesmente amaldiçoar a Deus ou falar mal dele. É algo muito mais profundo, raro e muito mais sério. Esse termo, blasfêmia contra o Espírito Santo, é desconhecido para muitos. Você poderia explicar o que isso significa com base na sua experiência? Em sua essência, a blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição deliberada da obra de Deus no mundo e o ato intencional de atribuir essa obra a forças malignas. Mas não é uma dúvida momentânea ou um pensamento passageiro. É algo muito mais intencional, uma negação persistente e intencional da verdade, mesmo quando essa verdade está bem diante dos seus olhos. Você pode explicar o que exatamente esse pecado envolve? Jesus me mostrou que esse pecado ocorre quando alguém testemunha os atos inegáveis e poderosos de Deus por meio do Espírito Santo, milagres, intervenções divinas ou experiências da presença de Deus, mas atribui deliberadamente e maliciosamente esses atos a forças malignas. Não é simplesmente descrença ou ceticismo, é uma rejeição consciente da bondade de Deus, uma distorção ativa da verdade divina em algo maligno. É uma perversão profunda e consciente do que é inegavelmente sagrado. Esse é um conceito pesado. Você poderia dar um exemplo de como isso pode parecer? Certamente. Foram-me mostrados cenários em que indivíduos testemunharam milagres ou atos profundos de Deus em suas vidas, onde sua presença era inegável. No entanto, esses indivíduos escolheram atribuir essas experiências a forças demoníacas ou as rejeitaram completamente. Não se tratava apenas de questionar ou duvidar, foi uma rejeição intencional, um endurecimento do coração contra a própria essência da bondade e verdade de Deus. É como se eles deliberadamente escolhessem ver o divino como mal. Por que esse pecado em particular é imperdoável, especialmente quando parece que Deus perdoa todo o resto? É aqui que reside a profunda gravidade da blasfêmia contra o Espírito Santo. O pecado é imperdoável porque representa uma rejeição completa e final da presença de Deus e de sua obra. Quando alguém testemunha a verdade, o poder, a bondade e o amor de Deus, e ainda escolhe chamá-la de mal, ele se separa da própria fonte do perdão. Não é que Deus não esteja disposto a perdoar, mas que a pessoa se fechou completamente para o poder transformador de sua graça. Se você não consegue reconhecer e abraçar a verdade quando ela está diretamente diante de você, o perdão se torna impossível porque o próprio arrependimento requer o reconhecimento dessa verdade. Essa é a questão-chave, não é? O que entendi da minha experiência é que não é que Deus não esteja disposto a perdoar esse pecado. Em vez disso, a natureza desse pecado torna o perdão impossível. Quando alguém comete blasfêmia contra o Espírito Santo, está efetivamente se fechando da própria fonte de perdão e graça, rejeitando os meios pelos quais poderia ser salvo. Essa escolha deliberada de se desligar da presença de Deus torna o arrependimento e o perdão inatingíveis. Jesus explicou por que esse pecado em particular é imperdoável? Sim, ele explicou. Ele me mostrou que o Espírito Santo é a presença ativa de Deus no mundo, a força divina que nos convence de nossos pecados e gentilmente nos conduz ao arrependimento e à salvação. Quando alguém comete blasfêmia contra o Espírito, está, em essência, rejeitando o próprio caminho que poderia salvá-lo. É como se estivesse batendo a porta para a graça e o perdão de Deus, cortando a única rota que leva à redenção.
Esse é um conceito pesado. Como essas revelações afetaram você? Isso me abalou profundamente. Ao refletir sobre minha própria vida, percebi o quão perto eu tinha chegado do pecado imperdoável. No meu passado, eu costumava ser cético, descartando experiências espirituais ou atribuindo-as a fatores psicológicos. Mas naquele momento, vi o quão perigosa essa linha de pensamento poderia se tornar se levada ao extremo. Eu entendi que rejeitar a obra de Deus, especialmente quando é evidente e inegável, pode levar alguém a um lugar espiritual sem volta. Jesus deu algum exemplo de como isso pode parecer? Sim, ele me mostrou visões de líderes religiosos na história que testemunharam curas milagrosas e exorcismos realizados pelo poder de Deus. No entanto, devido ao ciúme e ao ódio, esses líderes escolheram atribuir esses atos milagrosos a Satanás. Seus corações ficaram tão endurecidos que eles deliberadamente chamaram algo sagrado e divino de mal. Foi um lembrete revelador de como a cegueira espiritual e o orgulho podem distorcer a verdade e bloquear o fluxo da graça. Esse é um pensamento preocupante. Jesus indicou o quão comum esse pecado é? Ele deixou claro que esse pecado é extremamente raro. A maioria das pessoas, mesmo aquelas que duvidam ou lutam com a fé, nunca chegam perto de cometê-lo. Para cometer esse pecado, é preciso uma compreensão espiritual profunda e uma rejeição deliberada e intencional da verdade, mesmo diante de evidências inegáveis. É uma condição espiritual rara, que a maioria das pessoas nunca alcança. Você aprendeu alguma coisa sobre como evitar cometer esse pecado? Sim, e é crucial entender. A chave é sempre permanecer aberto à possibilidade da obra de Deus em sua vida, especialmente quando isso desafia suas crenças ou compreensão atuais. Mesmo que algo não faça sentido para você ou pareça difícil de aceitar, não tenha pressa em descartá-lo ou rotulá-lo como maligno. Mantenha seu coração aberto, faça perguntas e busque entendimento com um espírito humilde. Essa abertura ajuda a protegê-lo de se fechar para a graça de Deus. Você aprendeu mais alguma coisa sobre pecado e perdão durante sua experiência? Com certeza. Jesus me mostrou que todos os outros pecados, não importa quão graves eles pareçam, podem ser perdoados se uma pessoa realmente se arrepender. Ele até me mostrou exemplos de indivíduos que cometeram atos horríveis, mas depois encontraram perdão e redenção por meio do arrependimento genuíno. A chave, ele explicou, é a sinceridade do coração. Se alguém se volta para Deus com um coração verdadeiramente contrito, nenhum pecado é grande demais para ser perdoado. Isso é fascinante, tenho certeza de que nossos ouvintes adorariam ouvir mais sobre isso. Entraremos em detalhes mais tarde, mas por enquanto, você encontrou mais alguém durante sua experiência de quase morte? Sim, depois do meu tempo com Jesus, fui guiado pelo que parecia um anjo para um espaço sereno e lindo como um jardim. Lá, encontrei minha avó, que faleceu quando eu era adolescente. Ela parecia jovem e vibrante, cheia de alegria e vida. Quando a vi, senti que tudo se encaixou. Nós nos abraçamos, e ela me disse o quão orgulhosa estava do homem que eu havia me tornado, mas também gentilmente me lembrou que ainda não era minha hora. Eu ainda tinha um trabalho importante a fazer na Terra. Deve ter sido um reencontro emocionante. Você queria ficar? Parte de mim queria, sem dúvida. A paz e o amor que senti lá eram indescritíveis. Era uma sensação de total conforto e pertencimento, algo que eu nunca havia experimentado antes. Mas, ao mesmo tempo, senti um forte retorno à minha família e à vida que havia deixado para trás. Percebi que tinha negócios inacabados, lições ainda a aprender, pessoas para cuidar e uma vida para viver. Como você retornou ao seu corpo? Aconteceu num piscar de olhos. Em um momento, eu estava naquele jardim celestial, imerso na paz e no amor da vida após a morte, e no próximo, eu estava ofegante enquanto os médicos chocavam meu coração de volta à vida.
A transição foi chocante, foi como ser puxado de um lugar de perfeita tranquilidade de volta à dureza do meu corpo físico. Lembro-me de uma sensação de reentrar no meu corpo, e foi doloroso e desorientador. Então houve escuridão, seguida por sons distantes de vozes e o bip de máquinas. Quando finalmente abri os olhos, me vi em uma cama de hospital, cercado por médicos e minha família preocupada. O contraste entre esses dois mundos era impressionante. Há quanto tempo você ficou inconsciente? Fiquei em coma por 3 semanas. Durante esse tempo, os médicos deram pouca esperança à minha família. Disseram que, mesmo que eu acordasse, havia uma grande chance de sofrer danos cerebrais graves. Mas aqui estou hoje, totalmente recuperado, com uma história que transformou minha vida de maneiras que eu nunca imaginei. Como essa experiência mudou você? De todas as maneiras possíveis. É difícil expressar o quão profundamente minhas prioridades mudaram depois dessa experiência. Antes, eu estava totalmente focado na minha carreira, sucesso material e ganho financeiro. Eu achava que essas coisas eram o que mais importava. Mas agora, vejo quão fugazes, em última análise, insignificantes essas buscas são em comparação a amar os outros e me aproximar de Deus. Minha vida agora gira em torno de servir minha comunidade e me envolver mais significativamente com minha igreja. Sou muito mais paciente, gentil e atencioso em minhas interações. Reconectei-me com minha fé, mas com uma nova profundidade, uma compreensão que nunca tive antes. Minhas ações e palavras são mais intencionais agora porque entendo o profundo impacto que podem ter sobre os outros. Uma das minhas missões agora é ajudar os outros a entender a realidade do pecado imperdoável, esperando evitar que outros caiam nesse poço espiritual. Você já lutou com dúvidas sobre o que vivenciou? Às vezes, sim. Há momentos em que tudo parece incrível demais, quase perfeito demais, para ser verdade. Mas então me lembro da realidade intensa do que senti e vi. A experiência foi mais real do que qualquer coisa que já encontrei neste mundo físico. Foi tangível de uma forma que transcende as limitações da percepção terrena. E as mudanças na minha vida, a paz, o senso de propósito, a conexão mais profunda com aqueles ao meu redor, me convencem de que não foi apenas uma alucinação ou um truque da mente. Sua experiência abordou a questão de por que Deus permite o sofrimento? Sim, esse foi um dos aspectos mais profundos da minha experiência. Jesus me revelou que, embora o sofrimento nunca seja inerentemente bom, ele pode servir a propósitos vitais em nosso crescimento espiritual. O sofrimento pode aprofundar nossa compaixão, fortalecer nosso caráter e nos aproximar de Deus e uns dos outros. Aprendi que Deus não causa sofrimento, mas Ele trabalha através dele para trazer o bem. Ele pode usar até mesmo as circunstâncias mais sombrias para nos moldar em versões melhores de nós mesmos. Essa é uma perspectiva que muitos acham difícil de aceitar, especialmente quando estão no meio da dor. Como você explica isso para aqueles que estão sofrendo? Sou muito cuidadosa para não banalizar a dor de ninguém ou sugerir que seu sofrimento é de alguma forma bom em si mesmo. Em vez disso, concentro-me em oferecer esperança, compartilhando que Deus pode trazer beleza mesmo nas circunstâncias mais dolorosas. Enfatizo que Deus sofre conosco, que nossa dor nunca é sem sentido aos seus olhos. Muitas vezes, a coisa mais importante que posso fazer é simplesmente estar presente com os outros em seu sofrimento, oferecendo amor e apoio sem tentar oferecer explicações ou soluções rápidas. Você teve alguma noção de tempo durante sua experiência? O tempo pareceu funcionar de forma completamente diferente lá. A revisão de vida, por exemplo, pareceu durar horas, mas também pareceu que aconteceu num piscar de olhos. Minha conversa com Jesus revelou uma grande quantidade de informações, mas pareceu levar apenas alguns minutos, no máximo, em termos terrenos. Era como se eu estivesse vivenciando algo fora da nossa compreensão usual do tempo,
algo muito além das limitações do mundo físico. Muitas pessoas que têm experiências de quase morte relatam sentir amor incondicional. Isso foi parte da sua experiência? Com certeza. O amor que senti de Jesus e mais tarde da minha avó foi nada menos que avassalador. Não foi apenas um sentimento, foi uma aceitação completa e abrangente. Foi um amor que me viu, falhas e tudo, e ainda assim me amou completamente. Não foi um amor apesar de quem eu sou, mas um amor por causa de quem eu sou. Foi diferente de tudo que eu já conheci e deixou uma marca indelével no meu coração. Como isso afetou sua compreensão do amor de Deus? Isso tornou o amor de Deus muito mais real e pessoal para mim. Antes, eu entendi o amor de Deus intelectualmente, eu sabia que ele deveria ser incondicional, mas sempre pareceu abstrato. Agora, tendo experimentado isso diretamente, sei no âmago do meu ser que sou amado além da medida pelo Criador do Universo. Esse conhecimento é ao mesmo tempo humilhante e fortalecedor, e é algo que carrego comigo todos os dias. Você encontrou alguma crítica ou ceticismo sobre suas alegações? Sim, claro. Algumas pessoas, particularmente aquelas com uma visão de mundo mais científica, sugeriram que tudo era apenas uma alucinação causada pela falta de oxigênio no meu cérebro. Outros me acusaram de inventar para chamar atenção. Eu entendo o ceticismo deles. Antes que isso acontecesse comigo, eu também teria sido cético. Tudo o que posso fazer é compartilhar minha experiência honestamente e deixar que os outros tirem suas próprias conclusões. Como você responde àqueles que dizem que as experiências de quase morte são apenas a maneira do cérebro lidar com a morte? Respeito essa opinião, mas, da minha perspectiva, não acho que nenhuma explicação puramente física possa explicar a profundidade do que experimentei. A clareza de pensamento, a revisão de vida, os encontros com seres espirituais, tudo era muito coerente, muito significativo, para ser explicado como um disparo aleatório de neurônios. O impacto duradouro e profundo que essa experiência teve na minha vida vai muito além do que eu esperaria de uma simples alucinação ou de um cérebro lidando com um trauma. O que experimentei foi muito mais do que o funcionamento da minha mente, foi um vislumbre de uma realidade espiritual mais profunda. Você mencionou a revisão de vida antes. Poderia compartilhar mais sobre essa experiência? Parecia que eu estava assistindo a um filme inteiro da minha vida, mas este não era como um filme comum. Eu estava vivenciando isso de várias perspectivas ao mesmo tempo, sentindo as emoções e os pensamentos de todos os envolvidos. Eu podia realmente sentir o efeito profundo que minhas ações tiveram sobre os outros, tanto as boas quanto as ruins. Não foi apenas uma observação imparcial, foi visceral. Senti a dor que causei, especialmente por meio de palavras descuidadas ou ações egoístas. Ao mesmo tempo, também senti a alegria e o amor que trouxe ao mundo por meio de momentos de gentileza. Foi uma experiência profundamente humilhante e reveladora, que me fez perceber o quão interconectados todos nós somos. Cada ação, não importa quão pequena, pode repercutir de maneiras que nunca compreenderemos completamente. Alguma coisa sobre essa revisão de vida surpreendeu você? Algo que mudou sua perspectiva? Sim, fiquei realmente surpreso com o quanto as menores coisas importavam. Por exemplo, houve atos de gentileza que eu havia esquecido há muito tempo, mas ver seu efeito cascata revelou o quão profundamente eles impactaram a vida de alguém. Por outro lado, também vi como comentários descuidados ou ações irrefletidas, mesmo aquelas que eu havia descartado há muito tempo, deixaram feridas duradouras. A percepção foi poderosa. Cada interação, não importa o quão trivial possa parecer no momento, tem o potencial de mudar a vida de alguém, para melhor ou para pior. Vamos mergulhar no tópico da blasfêmia contra o Espírito Santo. Você mencionou que Jesus forneceu algumas informações sobre o porquê desse pecado em particular ser imperdoável. Você poderia elaborar?
Jesus revelou que não é tanto que Deus não esteja disposto a perdoar esse pecado, mas sim que o indivíduo que o comete se fechou para a possibilidade de perdão. O Espírito Santo, ele explicou, é o agente de convicção e transformação de Deus. Quando alguém rejeita persistentemente a obra do Espírito, quando eles chamam o bem de mal e o mal de bem, eles efetivamente se separam da própria fonte de arrependimento e perdão. Esse pecado não é tanto um ato único, mas uma rejeição consciente e prolongada da influência de Deus na vida de alguém. Você mencionou que isso não é apenas sobre um momento de dúvida. Você poderia explicar melhor? Certamente. O que ficou claro para mim é que esse pecado não acontece de repente ou por acidente. É um processo gradual, um endurecimento lento do coração de alguém contra a verdade de Deus. Começa com pequenas e aparentemente insignificantes rejeições de realidades espirituais, mas com o tempo, essas rejeições se acumulam, levando a uma negação completa da presença e obra de Deus no mundo. Isso não é algo em que alguém tropeça, é uma escolha deliberada, uma decisão intencional de se afastar da verdade de Deus, passo a passo, até que o coração se torne tão endurecido que o arrependimento não seja mais possível. Então, não é algo que alguém cometeria sem saber ou em um momento de fraqueza? Não, não é. Jesus deixou claro que este não é um pecado que acontece por acaso ou em um breve momento de dúvida. É uma rejeição sustentada e contínua, um endurecimento do coração ao longo do tempo. Muitas pessoas podem lutar contra a dúvida, ou até mesmo passar por períodos de rebelião, mas isso não significa que elas chegaram perto de cometer esse pecado. Na verdade, a própria preocupação que alguém tem sobre se cometeu esse pecado é um sinal de que não cometeu, porque aqueles que cruzam essa linha não se importam mais com seu relacionamento com Deus. Eles perderam toda a preocupação com sua verdade ou perdão. Você pode dar um exemplo de como esse processo gradual de rejeição pode acontecer na vida de alguém? Me mostraram vários cenários diferentes. Em um deles, havia uma pessoa que testemunhou repetidamente atos de gentileza, amor e bondade, atos que refletiam claramente a presença de Deus no mundo. No entanto, cada vez, essa pessoa escolheu ignorar esses atos, atribuindo-os a motivos egoístas ou mera coincidência. Com o tempo, seu coração endureceu tanto que ela começou a ver todos os atos de bondade como manipulações ou fraquezas. Ela não conseguia mais ver o divino no bem, em vez disso, via tudo através de uma lente de suspeita e cinismo. Foi uma transformação assustadora. Existe realmente um ponto sem volta? Sim, infelizmente, existe. A realidade aterrorizante desse pecado é que pode chegar um ponto em que o coração de uma pessoa se torna tão endurecido que ela não é mais capaz de reconhecer ou responder à graça de Deus. Não é que Deus pare de oferecer perdão, mas o indivíduo se torna incapaz de recebê-lo. A porta ainda está aberta, mas eles estão muito fechados para passar por ela. Como isso se relaciona com o livre-arbítrio? É aqui que a profundidade do livre-arbítrio é mais evidente. Cheguei a entender que esse pecado representa a expressão mais plena do livre-arbítrio. Deus respeita nossa liberdade tão profundamente que nos permite a escolha de rejeitá-lo completamente se é isso que realmente desejamos. A tragédia, no entanto, é que, ao fazer isso, nos afastamos da própria fonte da vida, do amor e da bondade. Escolhemos cortar nossa conexão com o divino e, ao fazer isso, selamos nosso próprio destino. Você mencionou que, no passado, chegou perto de cometer esse pecado. Poderia elaborar mais sobre isso? Sim, olhando para trás, percebo quão perto cheguei. Como professor de ciências e cético, muitas vezes descartei experiências espirituais como meros fenômenos psicológicos. Lembro-me de uma ocasião em que um colega compartilhou uma experiência espiritual profundamente profunda que teve. Em vez de ouvir ou ter empatia, lhe sugeri que procurassem um psiquiatra. Agora, vejo quão perigosamente perto eu estava de cruzar uma linha, menosprezar algo sagrado.
Essa arrogância e rejeição do divino podem ter sido um passo em direção a esse endurecimento do coração. Como essa percepção afetou você? Isso me tornou muito mais cauteloso e respeitoso na forma como abordo questões espirituais. Estou muito mais ciente agora da linguagem que uso ao falar sobre experiências espirituais. Mesmo quando estou brincando, tento não menosprezar o sagrado ou atribuir coisas boas a fontes malignas. Essa consciência aprofundou meu respeito pela obra do Espírito Santo no mundo e na vida das pessoas. Ela me deu uma nova perspectiva sobre o profundo poder da presença de Deus em nossas vidas e quão facilmente podemos virar as costas para ela se não tomarmos cuidado. Como você acha que esse entendimento deve afetar a maneira como abordamos nossas vidas espirituais? Acredito que isso deve nos encorajar a ser mais diligentes em permanecer em sintonia com a orientação do Espírito Santo em nossas vidas. Precisamos estar atentos para não ignorar ou resistir aos empurrões gentis em direção à retidão e ao arrependimento. É fácil se distrair com o barulho da vida cotidiana, mas esses impulsos sutis são frequentemente onde a transformação mais profunda acontece. Dito isso, não acho que precisamos viver com medo constante de cometer um pecado imperdoável sem saber. Se estamos genuinamente buscando a Deus e nos esforçando para segui-lo, estamos naturalmente nos movendo na direção oposta de rejeitar o Espírito. Nossos corações, se abertos à sua liderança, estão longe do lugar da blasfêmia. Sua experiência lhe deu algum insight sobre outras tradições ou crenças religiosas? Sim, deu. Uma das revelações mais profundas que recebi foi que o amor e a verdade de Deus são muito maiores do que qualquer tradição religiosa. Embora minha experiência certamente tenha confirmado a verdade do cristianismo, também me mostrou que Deus trabalha de maneiras diversas e surpreendentes para atrair as pessoas para si. Ele nos julga com base não nas doutrinas ou rituais que seguimos, mas em como respondemos à luz e à verdade que nos foram dadas. Existem muitos caminhos que levam a Deus, e Ele encontra as pessoas onde elas estão, trabalhando em suas próprias jornadas e culturas únicas. Como isso afetou sua visão de outras religiões? Isso me tornou muito mais aberto a aprender com outras tradições espirituais, permanecendo enraizado em minha própria fé cristã. Agora vejo fios comuns de amor, compaixão e busca pelo divino que percorrem muitas religiões do mundo. Esses valores universais apontam para a verdade mais profunda da presença de Deus no mundo. Ao mesmo tempo, minha experiência reafirmou para mim o papel único de Jesus como caminho para o Pai, como a ponte entre a humanidade e Deus. Há algo unicamente transformador sobre a pessoa e a obra de Cristo. Vamos voltar para a sua experiência real de quase morte. Você pode descrever os seres que você encontrou com mais detalhes? Descrevê-los é difícil porque eles não eram físicos da maneira que normalmente entendemos. Jesus apareceu como um ser de luz pura e radiante, irradiando amor de uma forma que transcendia toda a compreensão humana. No entanto, nessa luz, eu ainda podia perceber suas características humanas, um equilíbrio delicado do divino e do humano. O anjo que me guiou também era radiante e lindo além das palavras, mas eles tinham uma personalidade distinta que eu podia sentir, sábia, gentil e cheia de calor. Então havia minha avó, que me apareceu não como eu me lembrava dela em sua forma terrena, mas como uma versão aperfeiçoada, cheia de luz e alegria, uma manifestação de paz e amor que refletia a profundidade da transformação que acontece após a passagem desta vida. Você obteve algum insight sobre a natureza do céu ou da vida após a morte? Sim, o que experimentei pareceu mais um lugar de espera temporário do que o céu final descrito nas Escrituras. Jesus me mostrou vislumbres do que aguarda os crentes após a ressurreição, uma terra renovada, onde teremos corpos glorificados e continuaremos a crescer, aprender e criar. O jardim onde conheci minha avó era lindo além das palavras, um lugar de descanso e alegria, mas mesmo isso parecia apenas um pequeno gostinho da glória total que viria.
Havia uma sensação de que o céu é mais do que um destino, é um relacionamento dinâmico e contínuo com Deus, que continuará a se desenvolver por toda a eternidade. Você viu ou aprendeu algo sobre o inferno ou punição pelo pecado? Jesus não me mostrou o inferno diretamente, mas ele me transmitiu sua realidade de uma forma profundamente séria. Eu entendi que o inferno não é tanto um lugar de tortura física, mas sim um estado de separação completa e absoluta da presença e do amor de Deus. A angústia dessa separação é o que o torna infernal. Mas a coisa mais importante que percebi é que essa separação não é imposta por Deus, é uma escolha. As pessoas escolhem o inferno rejeitando persistentemente o amor e a verdade de Deus, fechando-se para a própria fonte da vida e da bondade. Deus não envia as pessoas para o inferno, elas o escolhem por meio da rejeição de sua graça. Você aprendeu alguma coisa sobre oração ou comunicação com Deus durante sua experiência? Sim, vi que a oração é muito mais do que apenas recitar palavras ou fazer pedidos. É sobre alinhar nossos corações e mentes com a vontade de Deus. Na minha experiência, me comuniquei com Jesus de uma forma que ia além das palavras, havia um compartilhamento direto de pensamentos, sentimentos e intenções. Não se tratava apenas de pedir coisas, mas de compartilhar a comunhão íntima e não dita entre nós. Embora não possamos replicar totalmente esse tipo de conexão profunda em nosso estado terreno, agora me esforço para ter essa mesma abertura e honestidade em minha própria vida de oração, estar presente, ouvir e realmente buscar o alinhamento com Deus. Como isso afetou seus hábitos de oração? Desde então, passo mais tempo em meditação silenciosa, simplesmente estando quieto na presença de Deus. Aprendi que às vezes as orações mais significativas são aquelas em que nenhuma palavra é dita. Quando oro, minhas palavras se tornam menos formais e mais coloquiais, refletindo a conexão genuína que busco. Eu escuto mais agora, buscando estar em sintonia com os sutis impulsos do Espírito Santo. A oração se tornou menos sobre pedir coisas e mais sobre cultivar um relacionamento contínuo e dinâmico com Deus. Você obteve algum insight sobre a natureza de Deus durante sua experiência? O que vi de Deus foi transcendente e intimamente pessoal. O amor que experimentei foi vasto além da imaginação, mas também foi intensamente específico para mim como indivíduo. Senti que Deus está muito além de nossas categorias e conceitos humanos, mas Ele escolhe se relacionar conosco de maneiras que podemos entender. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, me pareceu distinta, mas completamente unificada de uma forma que é difícil de expressar em palavras. Era como se cada pessoa da Trindade trouxesse algo único, mas juntas, elas eram perfeitamente uma. E isso é fascinante. Você aprendeu alguma coisa sobre como Deus vê as religiões e denominações humanas? Sim, senti que Deus olha mais para o coração do que para os rótulos externos ou afiliações que colocamos em nós mesmos. O que mais importa para Ele é a direção em que estamos nos movendo, em direção ao amor, à verdade e à conexão com Ele. Vi que a verdade em muitas tradições espirituais, mas também vi que Jesus fornece a conexão mais direta e única com o Pai. Seu caminho é o caminho para a salvação, mas Deus trabalha de várias maneiras por meio de diferentes culturas e crenças para atrair as pessoas para si mesmo. Sua experiência mudou a maneira como você vê a morte e o morrer? Não tenho mais medo da morte. Experimentei o que está além. Embora não tenha pressa em deixar esta vida, agora sei que algo incrível nos espera depois que partirmos. A realidade do que está além da morte me enche de esperança, mas também me dá uma apreciação mais profunda pelo dom da vida. Vejo cada dia como uma oportunidade preciosa de crescer, amar e fazer a diferença. Não tomo mais a vida como garantida. Você obteve algum insight sobre o propósito da vida humana? Sim, passei a entender que nosso propósito principal na vida é crescer no amor, amor a Deus e amor aos outros. Todo o resto flui dessa verdade central.
Nossas experiências aqui, tanto as boas quanto as ruins, são oportunidades para o crescimento da alma. Os desafios, as lutas e as alegrias são todos parte do projeto de Deus para nos ajudar a desenvolver a capacidade de dar e receber amor de maneiras mais profundas e significativas. Esse crescimento continua mesmo depois desta vida, de maneiras que ainda não podemos compreender completamente. Como isso mudou sua vida diária? Agora, tento ver cada interação, cada desafio, como uma oportunidade de crescer em amor. Seja sendo paciente com um colega de trabalho difícil ou sacrificando meu tempo para ajudar um vizinho, pergunto a mim mesmo, como posso responder com amor nesta situação? Nem sempre é fácil, e certamente falho às vezes, mas abordar a vida dessa maneira traz um profundo senso de propósito e realização. Cada dia parece mais significativo agora, sabendo que cada momento é uma oportunidade de crescer em amor e refletir o coração de Deus para o mundo. Você recebeu alguma mensagem ou tarefa específica para concluir quando retornou? Não recebi uma missão específica, mas senti um chamado forte e claro para compartilhar minha experiência e os insights que obtive. Jesus me impressionou com a importância de ajudar os outros a entender o amor ilimitado de Deus e a realidade do reino espiritual. Ele também enfatizou a urgência de viver nossa fé de maneiras práticas, mostrando amor e gentileza aos outros e sendo intencionais em como vivemos de acordo com a vontade de Deus. Tratava-se de incorporar o Evangelho, não apenas pregá-lo. Sua experiência lhe deu algum insight sobre a natureza da consciência humana ou da alma? Sim, o que eu vim a entender durante minha experiência foi que nossa consciência, nosso verdadeiro eu, não está confinado ao nosso cérebro físico. Na verdade, eu estava mais desperto e consciente durante essa experiência do que jamais me senti em meu corpo físico. Percebi que somos seres espirituais tendo uma experiência humana, e não o contrário. Nossos cérebros físicos são mais como receptores de consciência do que a origem dela. Esse insight alterou profundamente minha compreensão de quem somos e qual é nossa verdadeira natureza. Você obteve algum insight sobre o conceito de julgamento após a morte? O que experimentei não foi tanto um julgamento imposto por um ser externo, mas sim um autojulgamento à luz do amor e da verdade perfeitos. Quando vi minha revisão de vida na presença de Jesus, entendi as consequências de minhas ações com perfeita clareza. Não havia necessidade de ninguém apontar onde eu havia falhado, porque eu mesmo podia ver claramente. Mas mesmo ao ver minhas falhas, me senti envolvido em amor e oferecido a chance de crescimento e redenção. Era como se o julgamento em si fosse uma oportunidade de me tornar mais alinhado com o amor de Deus. Como você concilia isso com os ensinamentos bíblicos? Acredito que o que experimentei se alinha com as Escrituras mais do que podemos pensar inicialmente. A Bíblia frequentemente descreve o julgamento de Deus como luz que expõe o que está oculto, ou como fogo refinador que purifica o metal. Minha experiência foi exatamente assim, à luz do amor e da verdade de Deus expondo tudo em mim, queimando o que era falso ou impuro, e deixando para trás apenas o que era verdadeiro e bom. Não era sobre condenação, era um processo de refinamento destinado a nos aproximar de Deus. Vamos voltar ao conceito do pecado imperdoável. Quão comum é esse pecado? O que Deus me mostrou foi que o pecado imperdoável é, na verdade, bem raro. A maioria das pessoas, mesmo aquelas que não acreditam em Deus, não endureceram completamente seus corações a ponto de cometê-lo. É preciso uma rejeição deliberada e persistente da verdade de Deus, escolher se fechar para o seu amor e se recusar a se arrepender, que leva alguém a esse estado. É uma escolha trágica, mas não é algo que acontece fácil ou rapidamente. Isso é um tanto reconfortante. Agora, você mencionou antes que até pecados muito sérios podem ser perdoados. Você pode nos contar mais sobre isso? Sim, essa foi uma das revelações mais lindas que recebi. O perdão de Deus é muito maior do que podemos imaginar.
Até mesmo pecados que podemos considerar imperdoáveis, como assassinato, adultério ou traição, podem ser completamente perdoados se nos achegarmos a Deus com um coração genuíno de arrependimento. Nenhum pecado é grande demais para ser lavado pelo poder da graça de Deus. Como isso funciona? Como pecados tão sérios podem ser perdoados? O que me foi mostrado é que é por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Quando ele morreu, ele assumiu a punição por todos os pecados, passados, presentes e futuros. Então, quando nos arrependemos genuinamente e nos voltamos para Deus, o preço pelos nossos pecados já foi pago. Não é que Deus ignore nosso pecado, mas que a penalidade já foi tratada pela morte de Jesus. Esta é a mensagem profunda e poderosa de esperança. Não importa quão sombrio nosso passado possa parecer, o perdão está sempre disponível para nós. Deus lhe mostrou algo sobre como devemos responder a esse perdão? Sim, Deus me mostrou que quando realmente compreendemos a profundidade do seu perdão, isso deve transformar completamente a maneira como vivemos. Devemos estar cheios de gratidão e desejo de estender o mesmo perdão e amor aos outros. Não é um passe livre para pecar, em vez disso, é uma motivação para viver de uma forma que honre o incrível dom da graça de Deus. Somos chamados a viver com um espírito de perdão, misericórdia e amor para com os outros, como um reflexo do perdão que recebemos. Como esse conhecimento afetou suas interações com os outros? Isso me tornou muito mais cauteloso em julgar as experiências espirituais dos outros. Tornei-me profundamente ciente de que nem sempre sabemos como Deus está trabalhando na vida de alguém, e tento não descartar suas experiências como sem sentido ou demoníacas. Encorajo as pessoas a permanecerem abertas à orientação do Espírito Santo, mesmo que suas experiências não se encaixem em um molde convencional. Deus é maior do que nossas expectativas e limitações humanas. Você encontrou alguém que acredita que pode estar em perigo de cometer esse pecado? Sim, conheci algumas pessoas que parecem estar em um caminho perigoso, rejeitando consistentemente e deliberadamente evidências claras da obra de Deus em suas vidas. É de partir o coração testemunhar. Nessas situações, tento gentilmente encorajá-los a reconsiderar sua posição, a estarem abertos à possibilidade de que possam estar enganados e a examinar seus corações. Mas, no final das contas, entendo que a escolha é deles. Você viu alguém que cometeu esse pecado? Não, eu não vi nenhum indivíduo específico que cometeu esse pecado. Mas Jesus me mostrou o estado espiritual de alguém que chegou a esse ponto. Era como se eu pudesse ver uma alma que se retorceu, rejeitando a luz a tal ponto que não conseguia mais perceber ou receber amor. Era uma visão aterrorizante, uma alma que se tornou tão endurecida que não conseguia mais responder a Deus. Jesus deixou claro que esse estado é raro e vem depois de uma rejeição repetida e intencional da verdade e do amor. Falando em pecado e perdão, você pode explicar como viu outros pecados sendo perdoados durante sua revisão de vida? O que vi foi lindo e humilhante. Cada pecado, não importa quão grave, foi recebido com uma demonstração de amor e compreensão. Eu pude ver como nossos erros geralmente vêm de lugares de dor, medo ou ignorância. O perdão de Deus não foi apenas um perdão, foi uma cura, uma restauração. Isso tornou o contraste com o pecado imperdoável ainda mais gritante, porque o perdão, em sua forma mais pura, é transformador e vivificante. Essa é uma imagem poderosa. Você viu como esse perdão funciona em termos práticos? Sim, me mostraram como o arrependimento genuíno abre o coração para receber o perdão. Não se trata de autopunição ou chafurdar na culpa, trata-se de reconhecer nossos erros, entender seu impacto e desejar sinceramente mudar. Quando fazemos isso, o perdão de Deus flui livremente, curando-nos e transformando não apenas a nós, mas também a vida de outras pessoas que afetamos. É um efeito cascata de amor e graça que se espalha de nós para aqueles ao nosso redor. Isso é lindo.
mas nos traz de volta ao pecado imperdoável. Por que a blasfêmia contra o Espírito Santo é diferente? O que entendi é que a blasfêmia contra o Espírito Santo é essencialmente uma rejeição completa do próprio processo de arrependimento e perdão. É uma rejeição total do amor e da cura de Deus, a ponto de uma pessoa se tornar incapaz de recebê-la. É como se estivessem na chuva, mas se recusassem a acreditar que estão se molhando e, com o tempo, perdessem a capacidade de sentir a chuva. Essa é a condição de um coração tão endurecido e fechado ao amor de Deus que não consegue mais responder. É como ficar na chuva, mas se recusar a acreditar que está se molhando, a ponto de não sentir mais a água. Essa é uma analogia vívida. Como você acha que esse entendimento pode ajudar as pessoas em suas vidas diárias? Acredito que esse entendimento pode ajudar de várias maneiras. Primeiro, pode aliviar a ansiedade que muitas pessoas sentem por terem cometido o pecado imperdoável. A maioria das pessoas não chega nem perto desse ponto. Também pode ajudar as pessoas a entender a natureza profunda e curadora do perdão de Deus e encorajá-las a buscar sua graça sem medo de serem rejeitadas. Saber que o perdão está disponível, não importa o que tenhamos feito, deve encorajar as pessoas a se arrependerem e se voltarem para Deus com o coração aberto. Em segundo lugar, essa experiência nos encoraja a permanecermos de mente aberta e humildes, sempre prontos para reconhecer a bondade e a verdade, mesmo quando elas desafiam nossas crenças e preconceitos mais profundos. Ela nos chama a abraçar um espírito de crescimento e aprendizado, reconhecendo que nossa compreensão do mundo está sempre evoluindo. Por fim, ela serve como um poderoso lembrete do amor e perdão ilimitados que estão sempre disponíveis para nós, mas somente quando escolhemos abrir nossos corações e acolhê-los. Esse amor, uma vez sentido, nos transforma de dentro para fora. Sua experiência ofereceu algum insight profundo sobre a natureza do livre-arbítrio humano e a soberania de Deus? Sim, ela iluminou o belo e intrincado relacionamento entre essas duas forças. Da perspectiva limitada de nossas vidas terrenas, é difícil de entender, mas vi que Deus respeita nosso livre-arbítrio. Ele não nos obriga a amá-lo ou obedecê-lo, mas, ao mesmo tempo, ele está continuamente trabalhando de maneiras sutis, muitas vezes invisíveis, para nos guiar em direção à sua verdade e bondade. Mesmo quando fazemos escolhas que parecem equivocadas ou prejudiciais, a soberania de Deus permite que Ele tire o bem dessas decisões, entrelaçando-as em um plano maior. É como uma dança harmoniosa entre a liberdade humana e a orientação divina, cada uma apoiando a outra de maneiras que muitas vezes estão além da nossa compreensão. Como você explica um tópico tão complexo para os outros? Costumo usar a analogia de um pai amoroso e seu filho. Um pai sábio ensina, orienta e nutre, mas não controla todos os aspectos da vida de seus filhos. Eles permitem que a criança tome suas próprias decisões e, sim, até mesmo cometa erros. Mas eles estão sempre lá para oferecer uma mão amiga, redirecionar e apoiar. Da mesma forma, Deus trabalha conosco, seus filhos, em uma escala muito maior. Ele constantemente nos convida a escolher o amor, a verdade e a bondade, mas Ele nunca força nossa mão. Nosso livre-arbítrio é um presente, que Ele honra e preza, mesmo quando nos leva a nos desviar. Sua experiência forneceu algum insight sobre o papel da religião na espiritualidade humana? Vim a perceber que a religião organizada pode ser tanto uma fonte de grande apoio quanto um obstáculo potencial ao crescimento espiritual genuíno. Na melhor das hipóteses, a religião oferece uma estrutura para entender a natureza de Deus e fornece uma comunidade na qual as pessoas podem crescer, encontrar apoio e experimentar a comunhão espiritual. Mas, na pior das hipóteses, pode se tornar rígida, legalista e excessivamente focada em regras, em vez de promover um relacionamento vivo e pessoal com o divino. Por meio da minha experiência, Jesus me revelou que a condição dos nossos corações é muito mais importante do que nossa adesão a rituais ou doutrinas religiosas. É com o coração que Deus está mais preocupado, a disposição de amar,
de buscar a verdade e de agir de acordo com essas verdades. Sua experiência ofereceu algum insight sobre a natureza do bem e do mal? Sim, obtive uma compreensão mais profunda de ambos. Vi que a verdadeira bondade é um reflexo da própria natureza de Deus, seu amor, sua verdade e sua criatividade sem limites. Por outro lado, o mal não é uma força que existe por si só, é a distorção ou ausência do bem. O mal é parasitário, alimentando-se do bem, distorcendo em algo que não se alinha com as intenções do Criador. Esse entendimento me deu uma nova perspectiva sobre por que Deus permite que o mal exista no mundo por um tempo. Não é porque ele não tem poder para impedi-lo, mas porque ele respeita o livre-arbítrio de sua criação. Ele permite a existência do mal porque é uma consequência inevitável de conceder às suas criaturas a liberdade de escolher, mas ele trabalha incansavelmente para trazer o bem até mesmo das escolhas mais trágicas ou prejudiciais. Sua experiência forneceu algum insight sobre a natureza do tempo e da eternidade? Sim, ganhei uma nova perspectiva profunda sobre esse conceito. A experiência me fez perceber que o tempo, como percebemos, é uma característica da nossa existência física, é uma construção que nos ajuda a navegar pelo mundo. No entanto, no reino espiritual, o tempo opera de forma diferente. Eu tive uma experiência em que o que parecia uma eternidade ocorreu em um instante. Passado, presente e futuro estavam todos presentes em um momento atemporal. Essa experiência profunda me fez repensar conceitos como oração e profecia, vendo-os menos como eventos lineares e mais como conexões entre o mundo temporal e o reino eterno. Há um profundo mistério em como os dois reinos se interconectam, e agora os vejo como existindo em um estado constante de interação. Você aprendeu alguma coisa sobre o propósito da criação ou por que Deus criou o universo? Eu vim a entender que a criação não é um acidente aleatório ou um produto de mero capricho. Em vez disso, é uma expressão da própria natureza de Deus, sua criatividade, seu amor e seu profundo desejo por relacionamento. O universo foi criado com um propósito, como um ato deliberado de amor. A criação de Deus é repleta de seres capazes de escolher livremente amar a Ele e uns aos outros, sabendo que tal liberdade traz riscos inerentes. Todo o drama cósmico, a criação, a queda e a redenção final, existe para gerar seres que podem participar plenamente da natureza divina do amor, seres que podem escolher livremente se alinhar com a verdade e a bondade de Deus. Você encontrou alguma resistência de comunidades religiosas em relação à sua mensagem? Sim, experimentei alguma resistência. Certos grupos religiosos se sentem desconfortáveis com a ideia de experiências de quase morte, descartando-as como antibíblicas. Outros discordaram da minha interpretação do que constitui blasfêmia contra o Espírito Santo. No entanto, também encontrei muitos que ressoam profundamente com minha mensagem, que sentem uma sensação de esperança e compreensão a partir dela. Minha experiência me permitiu ver que a verdade pode transcender fronteiras e fala àqueles que estão abertos a recebê-la, independentemente de sua origem religiosa. Esperança? Como sua mensagem sobre um pecado imperdoável pode inspirar esperança? Pode parecer paradoxal no início, mas para muitos, esta mensagem é libertadora. A ideia de que o pecado imperdoável não é algo em que eles provavelmente tropeçarão acidentalmente remove o medo de cometer um erro grave sem saber. Isso ajuda as pessoas a liberar a ansiedade que vem com o pensamento de que podem ter feito algo imperdoável. Em vez disso, elas são encorajadas a manter um coração aberto e buscador, continuamente se esforçando para se alinhar com o amor e a verdade de Deus, que é a proteção máxima contra tal pecado. Isso é fascinante. Você aprendeu alguma coisa sobre o papel da Terra no grande projeto cósmico? Eu vim a entender a Terra como um berçário espiritual, um lugar onde as almas começam sua jornada de crescimento, aprendizado e transformação. Mas, além disso, vi que a Terra desempenha um papel único e profundo na história espiritual do universo.
A encarnação de Jesus, em particular, tem um significado cósmico muito além dos limites do nosso planeta. Em certo sentido, a Terra é um ponto focal na grande narrativa da criação e redenção, um cenário crucial para o drama da evolução espiritual. Você obteve algum insight sobre o papel da fé versus boas obras na salvação? Eu vim a ver que fé e boas obras não são forças opostas, mas sim dois lados da mesma moeda. A fé verdadeira e viva se expressa naturalmente por meio de atos de amor e gentileza. Ao mesmo tempo, percebi que não somos salvos por nossos próprios esforços ou méritos, mas inteiramente pela graça de Deus. Nossas boas obras são uma resposta a essa graça, uma maneira pela qual participamos do trabalho contínuo de renovação de Deus no mundo. Como essa experiência transformou sua compreensão da salvação? Agora vejo a salvação como um processo contínuo, em vez de um evento único. Trata-se de ser continuamente transformado na plenitude de quem Deus nos criou para ser. Essa transformação começa no momento em que nos voltamos para Deus com fé, mas continua ao longo de nossas vidas e na eternidade. Cada decisão que tomamos nos aproxima daquele objetivo final de nos tornarmos mais totalmente alinhados com o amor e o propósito de Deus, ou nos afasta ainda mais. Ao nos aproximarmos da conclusão da nossa conversa, o que você diria que é a coisa mais importante que aprendeu com sua experiência de quase morte? A realidade avassaladora e abrangente do amor. Eu encontrei o amor como a força motriz central do universo, a própria essência de Deus. Esse amor não é um sentimento vago e sentimental, é uma energia poderosa e transformadora que transcende todo entendimento. Tudo, a existência da criação, as complexidades do livre-arbítrio, até mesmo a permissão do mal e do sofrimento, pode ser entendido como fluxos desse amor divino perfeito. Por meio dessa experiência, aprendi que somos amados além da medida, assim como somos, e ainda assim também somos chamados a crescer na plenitude do amor, a incorporá-lo mais e mais a cada dia. Esse amor não é passivo, ele está moldando e harmonizando ativamente toda a criação. É a força que eventualmente alinhará tudo consigo mesmo, restaurando o mundo à beleza e bondade para as quais foi criado. Obrigado por compartilhar sua experiência notável conosco. Sua história é realmente inspiradora e nos deixa com muito que refletir enquanto buscamos uma compreensão mais profunda de nossas próprias vidas.